Bom dia, pessoal! Como foram as férias de vocês? Bom, nós continuaremos com as aulas online e até a gente ter a segurança de retornar às aulas presenciais, ok? Mas sintam-se abraçados. Bom, nós daremos continuidade ao conteúdo agora no terceiro bimestre. Para eu iniciar o conteúdo desse bimestre, que gira em torno das grandes navegações, expansão marítima e comercial, né, os descobrimentos da América e tudo. Primeiramente, eu preciso falar com vocês sobre o absolutismo monárquico e o mercantilismo. Eu acho que eu até citei em alguma aula sobre o que seria o absolutismo monárquico e o mercantilismo, mas aí nessa aula eu trouxe detalhadamente o que seria, né, o absolutismo monárquico, formação dos estados nacionais e o mercantilismo. Então, o objetivo da aula de hoje é identificar os motivos que levaram à formação do Estado Nacional com um propósito mercantil burguês, que é o mercantilismo. E aí a aula de hoje, ela se encontra nessas páginas 56 a 58 e 61 a 63. Absolutismo. Nada mais é, né, gente, do que o poder absoluto do rei. Agora, como isso aconteceu se o poder durante a Idade Média era descentralizado, que era um poder distribuído entre vários senhores feudais, que a gente tanto trabalhou isso no primeiro bimestre, não é? E aí eu vou explicar para vocês como se deu esse processo, ok? Na Europa Ocidental, que viveram uma série de transformações sociais, políticas, econômicas, que eu expliquei para vocês, a burguesia precisava promover algumas reformas para impulsionar o comércio, né? Esse novo grupo social que ele queria cada vez mais enriquecer, juntar dinheiro, fortalecer o comércio. Por quê? Porque o feudalismo já havia sido extinto, nós já estávamos num outro contexto econômico, que era o contexto do capitalismo comercial. E aí, com a necessidade de transitar em vários territórios para fortalecer o comércio, a burguesia apoiou a centralização do poder nas mãos do rei para poder circular livremente. Foi nesse contexto que o rei, interessado em seu poder central, se aliou à burguesia em busca de riquezas, luxos, poder e oportunidade de cobrança de impostos. Por quê? Com a queda do feudalismo, a terra já não valia tanta coisa. E aí, nessa nova onda comercial, né, e transição de moeda, o rei ele queria manter os seus privilégios e o luxo da corte. E aí, o que ele fez? Ele se aliou à burguesia, que praticava comércio e que fazia circular a moeda. E aí, com isso, né, aconteceu o quê? O rei determinou, né, delimitou as fronteiras, né, cada rei de um reino germânico e estabeleceu um limite territorial, né, de locais que tinham a mesma cultura, que falavam a mesma língua, que tinham a mesma moeda, e aí ele unificou, certo? Fechou as fronteiras, e aí é nesse contexto que nós teremos a formação dos estados nacionais, que são os países europeus que nós conhecemos hoje, que é a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal, Itália, ok? E aí ele se aliou à burguesia para quê? Para cobrar imposto e ter dinheiro. E aí o poder dos outros senhores feudais e da nobreza meio que ficou enfraquecida, gente, por conta disso. Porque houve uma centralização do poder nas mãos do rei, porque ele estava sendo apoiado pela burguesia. E aí o processo de centralização ele foi longo e também sofreu resistências, óbvio, principalmente da Igreja Católica, porque a Igreja Católica condenava a prática da cobrança de impostos. Porém, as reformas protestantes contribuíram para o poder absoluto do rei. Tá vendo que tudo vai se encaixando? Nós estudamos reformas protestantes que iam contra as práticas da Igreja Católica, e isso tomou de conta de toda a Europa, e a burguesia, né, meio que se aliou a essa nova ordem religiosa porque não proibia a prática comercial.
ao contrário da Igreja Católica. E aí houve um fortalecimento do poder do rei e a consolidação dos estados nacionais, países europeus, como eu expliquei para vocês. As crises econômicas, a baixa produção de alimentos, a fome e as guerras também contribuíram para a centralização monárquica. Então, tudo aquilo que eu expliquei para vocês, todo aquele contexto, certo? De crises do feudalismo, né? O povo voltou para a cidade, aí aconteceu guerra, fome, peste, que dizimou parte da Europa. Aí nós tivemos o renascimento cultural e urbano, renascimento comercial, surgimento da burguesia, tudo isso contribuiu, certo? Para a crise do feudalismo e o fim dele, surgimento do capitalismo comercial com a burguesia e a centralização do poder concentrada nas mãos do rei. E aí surge o absolutismo monárquico, o poder absoluto do rei. E aí os reis criaram leis, impostos e moedas de circulação nacional. Teve uma organização e controle do comércio, do sistema educacional, formação de exércitos permanentes e profissionais subordinados ao rei. E aí, gente, surge o absolutismo monárquico, que é a centralização do poder, né, que atingiu seu ápice nos séculos 16 e 17 com o absolutismo. E aí o absolutismo é a grande concentração do poder nas mãos do rei, numa época em que o comércio se expandia e a burguesia acumulava riqueza. Tanto que a burguesia, ela representa o poder aquisitivo até hoje, não é isso? Os grandes empresários, os banqueiros, isso vamos incluir também os políticos. Direitos feudais que favoreciam os senhores locais, né, os senhores feudais, e a nobreza perderam validade. Então essa nobreza aí meio que começou a perder força. A eclosão da reforma protestante também contribuiu para o fortalecimento do poder dos reis, como eu já havia falado para vocês. E aí, gente, né, com todas essas mudanças, com o absolutismo monárquico, a burguesia querendo cada vez mais fortalecer a prática do comércio, que seria o capitalismo comercial, o que aconteceu? Surgiu o mercantilismo, que, para manter o luxo das cortes europeias e sustentar os funcionários que cuidavam da administração do reino e tinham alto custo, foi adotado um conjunto de práticas que recebeu o nome de mercantilismo. Vocês nunca mais vão esquecer. Nem o que é absolutismo e nem o que é mercantilismo. Aí lá na frente a gente vai ver que os historiadores chamam esse contexto, né, toda essa situação como antigo regime, ok? E aí, quais as práticas mercantilistas eram adotadas? Uma delas era o metalismo, que o objetivo da burguesia era encontrar metais nobres, certo? E o que? Fazer com que esses metais nobres se acumulassem cada vez mais no seu país de origem. Aí tem a moeda, que hoje nós temos o dinheiro, né? A cédula. E aí, os países, gente, que acumulam mais dinheiro são os países o quê? Mais potentes, como os Estados Unidos, Inglaterra. A China hoje também é um poder emergente, ou seja, elas representam hoje o poder econômico do mundo. E aí eles também praticavam a balança comercial favorável, que eram medidas protecionistas, ou seja, de proteger a economia local para encarecer os produtos importados, que é o que acontece hoje. Se você vai comprar um iPhone, que é um produto importado, gente, não é menos do que R$4.000. Ou seja, o mercado local, a economia local, aumentando o produto importado para acontecer o quê? Para eles conseguirem vender o produto nacional, certo? E aí fazer com que a economia gire. E aí, isto é, vender mais produto interno e comprar menos produto de outros países. Então,
essa balança comercial favorável nada mais é do que conseguir vender o produto que é produzido no seu país fora e comprar menos deles. E é isso que eles fazem lá fora. Por isso que nós temos tanto produto chinês hoje aqui no Brasil, gente. Eles compram menos e vendem muito mais. Então é uma economia emergente no mundo. Estímulos às manufaturas locais, né, que é estimular a produção de bens manufaturados, que é tecidos e ferramentas. Monopólio, que é a acumulação de riquezas, e aí eles fizeram o que também? Com o descobrimento de novas terras, né? Eles fizeram um pacto colonial, que era a exploração das colônias descobertas, ok? Bom, gente, então é isso. Na próxima aula eu termino de explicar o conteúdo para vocês, e a gente inicia o conteúdo sobre as grandes navegações, né? Expansão marítima e comercial. E aí, qualquer dúvida, vocês me procurem lá no fórum. Bom, nesse bimestre nós temos uma novidade, que é a cada aula nós teremos um questionário com 5 questões valendo meio ponto, que serão somados à média bimestral. Então, nós não avaliaremos mais pelo fórum, e sim por este questionário que parece um teste com prova, certo? Vocês vão marcar lá as alternativas e já vai sair a nota. Isso para facilitar tanto para vocês quanto para nós. E aí, então, qualquer dúvida é só me procurar, ok? Um abraço e até a próxima aula.